Olá pessoal, de volta aqui com o CMCast. Tudo bom, Ricardo? Como é que você tá? Tudo bem, tudo em paz. Estamos de volta, né, com o CMCast. Então, mais uma vez, vocês, além de verem no Cada Minuto, lá na plataforma CMCast, vocês podem olhar no nosso canal de YouTube, Cada Minuto TV, e nas plataformas de streaming, Spotify, Amazon, enfim. E tá crescendo o número de assinantes no YouTube, né? É impressionante, impressionante. E não é ano eleitoral, não é... Então, enfim, E eu não sou candidato a nada, você também não, né? Eu acho que não, acho que nem a síndico. Não, eu tenho certeza que não eu sou. Eu também tenho certeza absoluta que não. A única vez que me ofereceram um cargo foi de vice-síndico. E eu neguei. Eu neguei. E já que a gente está falando desse processo eleitoral, vamos falar do alagoano hoje que comanda a Câmara e talvez seja um dos maiores nomes da classe política hoje brasileira, mas que está passando por algumas turbulências, Ricardo. E eu queria discutir essas turbulências aqui com você e quais são os reflexos disso nacionalmente, na relação dele, estou falando do Arthur Lira, né? Claro. Nacionalmente, a relação dele com o presidente Lula. É o da vez. Uhum. E naturalmente, de uma maneira, aqui em Alagoas, já que a gente tem o Renan Calheiros com o megafone nas redes sociais, né? Falando, a gente vai ter um confronto no ano que vem e talvez um confronto ainda maior daqui a 3 anos. Essa turbulência que o Arthur Lira está passando, ela é correto dizer que o Arthur Lira está enfraquecido? Eu acho que nesse momento, sim. E por que eu digo nesse momento? A gente já vivenciou tanta coisa. Tem um personagem que, para mim, ele é icônico. Ele é referência nessa história de crise. O ex-presidente de Sarney, que é o professor, por exemplo, do senador Renan Calheiros. É o grande guia. Eu lembro de um calheirista, de quem eu gosto. Eu tenho assim, eu não tenho nada pessoal, nunca contra ninguém. E que eu me dou muito bem, a gente conversa fácil, conversa bem. E ele me diz assim, o Sarney é um monstro. Naquele sentido que a gente usa para exaltar, né? É um monstro, é um gênio da política. Enfim, esse conceito de gênio da política, com a capacidade que ele tem de sobrevivência, o Sarney esteve no fundo do poço por diversas vezes. É impressionante. Saiu da presidência da República pela porta dos fundos. Perfeito. Você há de lembrar. Depois, ele se torna senador, vira presidente do Senado e, naquelas circunstâncias, todos os dias eram denúncias, e denúncias com conteúdo. A história de denúncia... O Arthur hoje responde a essas denúncias, como o senador Renan Calheiros, desde o caso da Mendes Júnior, né? Mas aquilo passa. Por quê? Porque o tempo joga a favor deles. Se ele consegue ultrapassar essa fase... A tormenta, né? Essa tormenta, mais ou menos, você dá um mergulho, né? É isso. Você dá um mergulho e sai lá na frente, se você conseguir respirar, você vai embora. Se você tiver capacidade de reagrupar, como o senador Renan Calheiros demonstrou ter, e por mais de uma vez, o Renan não foi cassado por coisa de 2 votos. Não foi cassado pelos próprios pares. Porque as denúncias, então, que foram depois se desmilinguindo com o tempo, né? E vai prescrevendo. Quando ele, no final das contas, se você lembrar, o Renan foi julgado, naquele caso da Mendes Júnior, não mais pela Mendes Júnior. Não. Que era que a acusação de que a Mendes Júnior pagaria despesas pessoais dele, enfim, eu não gosto de entrar nessa seara, não. Mas, enfim, despesas pessoais, tá certo? E ali não tinha mais Mendes Júnior. O que ficou? A contratação de uma locadora. De uma locadora de automóveis. Foi tudo o que ficou. Como o Collor, né, que sempre bateu no peito, eu fui empichado e o Supremo Tribunal Federal me inocentou. Não, inocentou, prescreveu tudo. O que restou no julgamento do Collor, eu acho que é importante a gente lembrar, foi um contrato com uma agência de publicidade. Que o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, quando da sessão de julgamento, não tinha mais o contrato. E aí, um dos ministros, não me lembro mais quem foi, disse, cadê o contrato? Disse, eita, a gente não sabe onde foi parar. Veja só. Então, o tempo joga a favor desses personagens sempre que eles estão no momento de descenso. Hoje é o Arthur. Eu não diria jamais que o Arthur Lira é inocente das acusações que lhe são feitas. Isso vai ser
trabalho para ele provar, né? Agora, também não acho que vai ser difícil provar. Principalmente se ele ganhar uma coisa fundamental, que vale ouro. Tempo. Valeu esse tempo para o Sarney, valeu para o Collor. Agora o Collor foi condenado, né? Isso. Veja só, e é uma coisa, abrindo outro parênteses aqui, o Collor foi condenado pela Lava Jato, mas a Lava Jato não era imprestável? Pois é. Ela se tornou imprestável porque o Moro a fez imprestável. Perfeito. Mas a matéria-prima ali que havia, e havia sim, podia ter afastado muita gente da seara política. Apesar de que, vamos sempre lembrar, quem coloca esses personagens de que nós reclamamos tanto, que nós xingamos tanto, somos nós. Não, perfeito. Esse é o principal julgador. Né? Aí você, mas tinha uma Adhemar de Barros. Tinha uma Adhemar de Barros e apareceram quantos? Quantos? Se você olhar os personagens hoje da política alagoana que se tornaram ricos, milionários, com atividade política, não dá, gente. Eu vivi demais, já, essa altura, 65 anos, para saber que com a atividade política, com a remuneração parlamentar, por exemplo, você não fica rico, você vive bem. E eu conheci muita gente que foi parlamentar por vários e vários mandatos e não enriqueceu. Eu cito como exemplos aqui duas pessoas que eu combati como militante político, né? E que tiveram poder nas mãos aqui em Alagoas como ninguém nunca conseguiu. Suruagi e Guilherme Palmeira. Os dois ficaram ricos, morreram ricos, de jeito nenhum. Remediados, sim, né? Condições de sobrevivência digna, mas ricos não. Por que aqueles que o sucederam ficaram ricos e milionários? Como se explica isso? Grandes economistas, agropecuaristas, pois grandes essa história de agropecuarista virou, né, uma resposta comum, né? Não, agropecuária. Eu só queria um boi, como diz aquela música. Eu só queria um boi, uma vaca magra, um casebre para eu morar, bater com forte, o facão inchado, tirar da terra o que a terra dá. Ari Toledo. A vida empresarial, né? A vida empresarial dessas pessoas. Ari Toledo é fantástico, né? Sensacional. Ricardo, mais duas provocações. Provocações que eu vou fazer. Uma, essa crise contra o Arthur, neste momento, é conveniente ao governo federal? Sim. Ou você acha que tem alguma coisa que é maior? Por que ela veio à tona? Porque teria que vir? Porque não veio antes? Inegável. Veja, essas investigações, é engraçado. Hoje eu estou fazendo uma postagem sobre os dois personagens centrais, né? Eu brinco sempre, Renan e Arthur são as duas imagens no mesmo espelho, né? Ou são o espelho para duas imagens absolutamente iguais. Tem um inquérito na Polícia Federal, da Corregedoria Nacional da Polícia Federal, apurando se houve vazamento daquela investigação do Gilberto Gonçalves, em Rio Lago. E, aliás, quede. Ali e tal, afasta o Gilberto é preso. E aí? Não, tem o tempo da justiça. Tudo bem, gente, não precisa ser tão longo. É por conta desse longo tempo que as coisas caem no esquecimento. E os escândalos se sucedem. O de hoje sempre nos dá a sensação de ser maior do que do mês passado, que por sua vez parece maior do que a do mês retrasado, e por aí vai. Então, está se apurando. O Renan disse que houve vazamento para o Arthur Lira, sabia, né, daquela operação. Como sabia da operação da Edema, né? A ministra, entre aspas, segundo Calheiros, bolsonarista. O Arthur disse que houve vazamento da Efesto, que é essa com o Luciano Cavalcante, que o Renan já sabia, porque é um indicativo do discurso do Renan lá em Rio Lago. É possível que os dois tenham razão. Eu não vou dizer que eles não têm, não. Aliás, eu acho que eles podem ter muita razão sempre, né? Um com o outro. Sempre podem ter. Agora, a motivação dessas declarações de um lado e do outro são motivações políticas, porque o fato concreto existe. Eu vou repetir aqui, já disse isso por mais de uma vez. A Operação Edema, eu a acompanhei desde quando ela se chamava Sururu Gate. Eu conversei longamente com o delegado da Polícia Federal, à época. Vi documentos, vi os depoimentos e publiquei na íntegra
de pessoas muito humildes que não sabiam que eram funcionários da Assembleia e recebiam uma grana. É uma coisa tão dolorosa. Aquilo me incomodou tanto. E assim, e agora? E depois que aconteceu? Então, agora está com o Alexandre de Moraes. E aí você entra também a judiciária no campo político. Sem essa força da opinião pública, entre aspas, que é sempre muito móvel, né? É muito emocional. O Arthur Lira hoje está acuado porque... E não estou dizendo que ele se sente acuado, não. Viu? Mas aí era a segunda provocação. Eu não sei se ele sente, não. Ele é muito autoconfiante, né? E também já deve ter visto. Peraí, o outro passou, eu digo o outro pode ser qualquer outro, tá, gente? Por que é que eu não passo? E ele acha que vai passar disso. Se não acontecer nada neste momento, entre aspas, de grande emoção, ou de comoção popular, da sociedade, da opinião pública, não vai acontecer mais nada. Ponto final. Eu escrevi, no dia seguinte, a condenação do Collor, é no que eu creio, tá, gente? Estou dizendo que eu tenho razão. Que o Collor foi condenado também, a matéria-prima estava lá, por conta das relações nada sociais dele com o Supremo, com os ministros e com os próprios colegas. Ele sempre foi um solitário, um lobo solitário. O Collor, com aquela postura principesca dele, né, ele tratava todo mundo ali como se fossem seres inferiores a ele. É o espírito do Collor. É a alma do Collor, é essa, né? Imperial. Pois bem, acho que ele foi condenado também por isso. O Arthur Lira, neste momento, está enfraquecido, mas ele está do mesmo jeito com a faca nos peitos do Lula. Sim, ele tem um trunfo, né? Tem um trunfo, e o trunfo dele é porque ele não é o Arthur Lira. Ele é o Arthur Lira do Centrão. Perfeito. E o Arthur Lira do Centrão tem um exército com uma capacidade destruidora enorme. Você imagine se o Arthur... Já tem não sei quantos pedidos de impeachment do Lula. Bando de maluco. Eu vi alguns, maluco, porque ele disse que o Maduro era um democrata e tal. Uma besteira, uma bobagem. Vamos lá. Uma bobagem, inclusive, do presidente, né? Não precisa estar gastando verbo com isso. Aí ele aceita um pedido de impeachment. Pode não acontecer absolutamente nada. Agora, com o Congresso dividido e cindido do jeito que está, ele fica, o Lula, na mão do Arthur Lira mais do que qualquer outro. Ele sabe disso. Tem uma entrevista esses dias do Renan Filho no UOL, que é o uso dele do verbo, não estou falando da verba não, tá, gente? Do verbo, né, para falar do Lira, é extremamente educado, porque ele já não é o Renan Filho que briga, que troca tapa. Ele é o governo. Ele é parte do governo Lula. E deve dizer, eu não posso dizer isso aqui, eu vou estar prejudicando o governo Lula. O presidente da República que me fez ministro, né? Enfim, nessas circunstâncias, o Arthur Lira continua forte. Como eu disse a você, independentemente de qualquer coisa, ele vai apostar no tempo. E no próximo escândalo, venha lá de onde ele vier. E se ele der essa mergulhada, sair lá na frente e conseguir respirar... Ele que segue forte. Tchau. A vida continua bela, linda, maravilhosa. Eu achei curioso, Ricardo, sobre a nossa democracia. E quando estourou o escândalo do Arthur Lira, da investigação, acharam um tal de Arthur lá, que o dinheiro ia para um tal de Arthur. Um tal de Arthur, né? Não sei quem é esse Arthur. E aí o inquérito vai para o STF. Aí o jornalista da Folha procura o Arthur Lira para falar. Onde está o Arthur Lira? No evento do ministro do STF. Gilmar Mendes. Ele está lá na micareta do STF. Todo mundo vai para aquela festa. Pois é, mas... É uma festa portuguesa, com certeza. Cara, mas vinho e bacalhau. Vinho e bacalhau. Meu Deus do céu. Não, estava lá, Paulo Dantas. O Paulo Dantas está bem réu nessa ação, né, da EDEMA, e estava lá, né? Não tem. Assim, não é o Paulo Dantas, é o governador de Alagoas. Não é o Arthur Lira, é o presidente da Câmara Federal. Gostou? Pois é. Eu vou fazer até uma ponta. Eu vim de Portugal, não estava no evento do ministro Gilmar Mendes. Você foi preparar o evento? Não. Passei para Portugal. Aí de Portugal para cá,
7 horas de avião naquele espaço enorme que a gente tem. Cada vez mais o espaço menor. Impressionante, né? Como eles... Não, é impressionante. Ele tem uma hora que você pode colocar o seu banco para trás. Opa! Quase que não coloca. Aí o que é que a gente faz? Eu não consigo dormir, eu vou ler. Por causa do joelho que está nas suas costas. Nas costas. Não permite. Aí eu li um livro, e eu me lembrei muito de você, Ricardo. Até a gente discutindo aqui, você disse que não leu esse livro, mas você leu outro livro dessa autora. Ela é fantástica, fantástica. Se chama No Café Essencialista, é da Sarah Baker, é uma atriz, uma escritora britânica, né? Esse livro é um livro leve, é um livro que ela fala da história do essencialismo, mas ela, Sartre, Simone de Beauvoir, mas ela usa a seguinte forma, né? Formular. Ela junta os três num bar, num bairro francês, hipotético, e é dessa conversa que surge o livro e, naturalmente, que ela expande sobre isso. Não li o outro, que é uma biografia que ela fez de Montaigne, que será o próximo. Fantástico. Você vai se apaixonar pelo Montaigne só lendo a biografia dela. Será a minha próxima leitura. Esse eu li aqui com todo aquele espaço que eu tive no banco do avião. Saber viver. Então, próximo livro que eu lerei é esse. A minha dica é essa. Então, para a gente ficar claro... Já anotei aqui. No Café Essencialista, Sarah Bakewell. E a sua, Ricardo, qual seria? Bom, já que falamos em pequenos, grandes livros, eu trouxe aqui esse ensaio da Hannah Arendt, Verdade e Política. Eu gosto muito dela, né? Ela criou aquele conceito da banalidade do mal. Perfeito. E esse livro aqui é interessante, que é uma resposta aos críticos dela. É um ensaio fantástico, né? E assim, sempre muito profundo, porque ela era uma estudiosíssima, uma filósofa fantástica. E, enfim, acusada que foi. Ela é judia, né? Judia alemã, de traidora, porque no Eichmann, em Jerusalém, ela mostra como as comunidades, o comando das comunidades judias, que eles mantêm isso no mundo todo, né? Atuaram de alguma forma ali na Alemanha, né? Vários deles, ajudando, entre aspas, o governo Hitler na perseguição aos judeus. Não era que ajudando, que eles fizessem a perseguição, mas eles faziam, entre aspas, uma certa seleção. Vai esse aqui, o expurgo, né? Vai por aqui, vai por ali. E essa exposição gerou a ela muitas acusações, traidora, etc. Aí ela escreve Verdade e Política, que é uma porrada. Olha, não brigue com mulher que sabe muito. Ela demole vocês, eu tenho certeza que ela fez isso. Verdade e Política. É uma história da mentira na atividade política. Ela cria, inclusive, um conceito que, pelo menos para mim, eu não conhecia, que é a mentira organizada. Né? Que seria isso? Mentira. Você imagine todo mundo trabalhando em função de uma mentira. Né? Imagina. Aí você tem imprensa, tem governo, imprensa. Essa mentira organizada que levou, por exemplo, Hitler ao poder e tantos outros, né? Mussolini, enfim. E há de se imaginar que tem digressões aí pelo mundo todo. É um livro para se ler, ter e guardar. Eu estou com vontade de relê-lo. Perfeito. Pela terceira ou quarta vez. Eu estive agora em Varsóvia, Cracóvia, né? Conversei com você, estive no gueto, estive em Auschwitz. Maria. É impressionante. Sem palavras, sabe? Então, Hannah Arendt. Hannah Arendt, o que vier. Essa briga eu não entro nela, não. Verdade e Política. É esse livro. Ricardo, obrigado mais uma vez. Obrigado. Semana que vem estamos de volta. Para tristeza de alguns, viu? Depois a gente... Tomara que também haja uma compensação de alegria. Eu acho que sim. Cada vez mais o pessoal vem seguindo. O equilíbrio, acho que entre haters e seguidores a gente tem mantido. Mas vamos lá, tem uma história de tristeza, né? Eu tive o Vinícius de Moraes, e eu gosto demais, né? Para fazer um samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza. Porque senão, não se faz um samba, não. Então, com essas palavras do Ricardo Mota, a gente encerra. Do Vinícius, mas citada por você agora, a gente encerra o episódio de hoje. Obrigado, pessoal.